Mas antes dessa pergunta, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. A gente vai passar rápido aqui um vídeo de um dos nossos patrocinadores, da Bidu, só para quem está nos assistindo entender o contexto do que é. E na volta eu vou fazer uma pergunta para ela sobre o contexto, ok? Até já, pessoal, rapidinho. Então, pessoal, passamos esse vídeo rapidinho aqui da Bidu. Então, vocês viram que a gente tá internacional, né? Entrevista pessoas internacionais, um parceiro que é o maior da América Latina e tudo. Mas o que eu queria perguntar pra vocês da experiência de vocês, porque a gente falou aqui, esse nosso parceiro, ele tem 3 pontos muito importantes, que a gente falou muito de cliente, mas tem um tema nosso do cliente interno. Como é que eu trato? Então, tem um tema que é muito forte de comunicação. Tem um tema muito forte de... As pessoas hoje querem tudo rápido. Como é que eu tenho base de conhecimento? Como é que eu consulto coisas... A pessoa quer autonomia, não tem que ficar perguntando o tempo todo. Tem um tema de métricas. A gente falou bastante de métricas aqui, que agora você deixa de ter métrica e você começa a ter métrica de comportamento. E quem leu a notícia? Quem não leu a notícia? Por que você não tá lendo? O que tá acontecendo? Felicidade. Por que você tá feliz? Não tá? E no final tem um tema de recompensa, de reconhecimento, de gamification, para você ter tudo isso. Então, esse mundo do cliente interno... Eu começo a comunicar melhor, eu começo a ter... aqui tem dois caminhos, né? Tem seu caminho, como é que eu comunico, como é que eu dou mais autonomia para eles, seja de consulta, treinamento, como é que eu recompenso, mas também os profissionais têm que estar preparados para isso. E o que eu queria ouvir de vocês, de experiência de vocês, imaginando esses pilares que a tecnologia consegue permitir, qual o grande desafio para o profissional que vai agora... Ele consegue se comunicar melhor, então dá exemplo de lojas, vocês tiveram não só profissionais, mas lojas. Agora você consegue se comunicar com quem está na ponta. Tem um amigo que está numa empresa gigante, ele falou, cara, tava com um desafio de RH, eu tenho 70 mil funcionários, mas eu só falo com 12 mil. Porque hoje da ponta, o cara não se sente próximo, não tem uma comunicação. E hoje existem formas de resolver esse problema. Mas você tem que estar preparado. Para essa comunicação, essa comunicação volta. Na hora que você coloca... ele não precisa mais fazer reunião, ele rapidamente consulta o teu processo, a sua informação, eu tenho que estar preparado para dar a informação correta. Eu tenho que estar preparado para recompensar ele. Como é que vocês veem esse tipo de coisa, dessa gestão do cliente interno, na experiência de vocês, para quem está assistindo? Quais são características, perfis dos líderes e dos liderados que precisam ter para esse novo mundo com esse tipo de tecnologia? Porque as pessoas têm medo, de vez em quando, de tecnologia, vão atrapalhar. Você tem que evoluir. Acabamos de falar de evolução antes disso, né? Eu acho que uma grande comparação aí que a gente tem é a rede social, né? É a rede social para o cliente externo. Você tem que ter uma rede social para o interno. Só que a partir do momento que você abre o canal de ida, você abre o canal de volta. Então, você tem que estar preparado, porque tem muita gente, eu acompanhei isso também aí no meu histórico profissional, que abriu perfis na página das redes sociais e depois fechou, porque a pessoa não estava preparada, isso com o cliente final, né? A pessoa não estava preparada ali para receber reclamação. Então, o cliente interno, ele funciona muito desse jeito, você vai abrir, só que você quer saber, ele vai te dizer se aquele conteúdo que você está compartilhando com ele tá bom ou não tá, se ele entendeu ou se ele não entendeu, né? Hoje, na minha estrutura, na área de Customer Experience dentro do Meli, o meu cliente interno é o representante. É o que a gente chama representante, que é o colaborador de atendimento, né? O operador de atendimento. E aí, em contrapartida, eu acabo oferecendo uma experiência melhor para o usuário final, seja o vendedor ou o comprador lá do Mercado Livre. Mas o meu cliente, o meu foco, o meu conteúdo, a minha produção é voltado para o operador de atendimento. Ele é meu cliente principal e aí, como consequência, ele gera um atendimento melhor para o usuário final. Então, justamente, o nosso canal de atendimento ainda, né,
de uns tempos pra trás, era muito ida. Ó, você faz isso, você fala aquilo, você diz isso, você... Agora deixa de ser assim, né? Até a parte de... A gente tava comentando aqui, né? Quem sabe fazer o melhor atendimento? O atendente. Perfeito. Não sou eu. Perfeito. Então, como a gente faz uma cocriação de conteúdo e um compartilhamento de conteúdo, que o próprio atendente ali, que tem os indicadores melhores, ensina o atendente que tá chegando, né? Que tá entrando agora na operação, a fazer o atendimento. Aqueles alt tab, aquelas coisinhas que só eles sabem, só aqueles, né? Aqueles caminhos mais rápidos que só eles sabem, que a gente não vai saber, a gente não tá naquele dia a dia, né? Então, como que a gente faz uma grande comunidade de conteúdo em que o próprio atendente é o gerador desse conteúdo e a gente fica ali quase que gerenciando e acompanhando só, tipo, organizando um pouco que essa coisa aconteça de uma forma ordenada. E esse que você falou é importante, é cocriação, né? Você usou, enfim, tá falando de Bidu, mas a Karina utilizou, na Pets também usou. Sim. Dentro do call center, um ambiente fechado, mas você usava também para as lojas? Sim. O pessoal participa bastante, porque quando a gente fala de estar preparado de cocriação, todo mundo fala de engajamento. Eu já tive experiência, eu vou repetir uma experiência que eu falei aqui em um dos episódios, que eu tinha um desafio de engajamento. Eu já tive atendimento que a pessoa tentando resolver, mas se preocupa, vou abrir um chamado que a operadora vai resolver para você. Mas como assim? É a mesma empresa? Ela não se sentia engajada. Então você fazendo isso, você trazendo ele pro jogo e fazendo isso, você traz um mega engajamento também para fazer isso. E a galera quer, da tua experiência, quando você implantou, a pessoa participa. E com o terceiro também, né? A gente tem área de atendimento terceirizada. Então, como você faz com aquele atendente que tá lá numa operação terceirizada, numa outra estrutura, numa outra cara de empresa, num outro ambiente, se sentir como parte da estrutura do Mercado Livre, né? Como que você conecta? Através dessas ferramentas. Hoje a gente tem essas ferramentas, né? Então, a gente, por exemplo, a gente divulga um comunicado, ele avalia esse comunicado. Se ele entendeu ou se ele não entendeu. Tipo, igual FAQ, que a gente tem, né? Favorabilidade, tipo, foi útil ou não foi útil? Ele avalia, foi útil ou não foi útil. Só que se não foi útil, a gente, do lado de cá, a gente vai ter que entender o porquê que não foi útil e o que a gente pode fazer pra melhorar, né? Porque eu, na época do meu jornalismo, era aquela coisa, né? O emissor e o receptor. Então, você emite, né? Aquela régua retilínea, assim, de um fala, o outro escuta. Boa. Agora, não é mais assim, né? Então, como que a gente consegue fazer com que todas essas pessoas colaborem para essa construção conjunta, né? E também entender da parte, e aí é uma coisa que a gente fala muito dentro do endomarketing, né? Que as pessoas, elas absorvem mensagens diferentes de formas diferentes. Então, você vai ter o cara que você vai mandar um texto, que ele vai achar ok. Tem o cara que você vai ter que desenhar um infográfico, naquela linha. Quer que eu desenhe? Quero que você desenhe. É assim que eu entendo. Tem gente que prefere vídeo, tem gente que prefere áudio. Então, você tem que saber também adaptar a comunicação, né? E além dessa favorabilidade, né, dessa avaliação, a gente tem o Quick Test. Então, ó, você leu esse comunicado aqui, é super importante, é de uma ferramenta nova, é de algo novo. Deixa eu ver o quanto que você compreendeu desse conteúdo, né? Isso e aí, importante. Através dessa métrica, eu vou ver o que funciona melhor. É o vídeo, é o áudio, é o infográfico, é o texto curto, é o texto longo, né? O que faz mais sentido. É o cheque se aquela comunicação chegou mesmo, né?